Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Mug e você está em Prova Engenharia. Vamos continuar nossa aula sobre pavimentação, chegando agora na parte de equipamentos de terraplenagem. Uma aula muito tranquila, tá pessoal? Apenas para nos aclimatarmos melhor aos equipamentos utilizados no nosso processo de terraplenagem. O Instagram é @pedromurg. Aproveita para me seguir, manda um direct para trocarmos uma ideia sobre concursos para engenharia civil. Bom, vamos começar aí nossa parte de equipamentos, que é sempre muito legal, né? Apresentamos aí muitas fotos como os equipamentos são feitos, mas antes disso, eu peço para você se inscrever no canal e deixar aquele joinha que me ajuda bastante, tá? Para falarmos dos equipamentos, vamos falar dos processos que são necessários para utilizá-los, né? Onde é que a gente usa esses equipamentos, né? Então vamos começar aí com serviços preliminares. Já tivemos uma aula de serviços preliminares, vamos apenas fazer uma breve revisão. Limpeza, desmatamento e destocamento. Na operação de limpeza e desmatamento, vegetação de menor porte, são usados tratores de esteiras e motosserras. Quando as árvores são de porte pequeno, são usados apenas os tratores de esteiras que executam todas as tarefas, desde o desmatamento até o escoivaramento. Olha só, pessoal, que palavra interessante já no primeiro slide. Escoivaramento, que é a operação de juntar a vegetação para remoção. Isso ainda pode virar uma questão, tá? Com as árvores de maior porte, quando a potência do trator de esteiras não é suficiente para derrubá-las, é necessário o uso da motosserra. Nesse caso, após a derrubada da árvore, é necessário executar o destocamento, que consiste em remover o toco que ficou da árvore. Beleza, pessoal? Então, olha só, o desmatamento, leve ou pesado, é feito com um trator de esteiras, corte e remoção de toda a vegetação de qualquer densidade e posterior limpeza das áreas destinadas à implantação da plataforma a ser construída. E agora, pessoal, o nosso destocamento. Veja aqui uma imagem de um trator com implemento fazendo o destocamento da nossa árvore, tá? Operações de escavação e remoção total dos tocos e raízes da camada de solo orgânico na profundidade necessária até um nível do terreno considerado apto para a terraplenagem das áreas destinadas à implantação da plataforma a ser construída. Muito bacana, né, pessoal? Existem vários equipamentos aí que são utilizados para fazer o destocamento das árvores. Vamos dar continuidade agora, fazer aí da limpeza, desmatamento e destocamento, que compreendem o que? 3 itens principais: derrumada, remoção vegetal e destocamento, retirada da camada da terra vegetal e remoção dos blocos de rocha, pedras isoladas, matacões, né, etc. Aqui no nosso manual do DENIT, a gente tem dois tipos de remoção, pessoal. Primeiro, com desmatamento com corte em paralelo. Vamos falar um pouco mais sobre ele. Olha só. A derrubada da vegetação é feita de preferência com trator de esteiras, com lâminas ou com implementos especiais apropriados para a tarefa. A primeira exigência é que o equipamento empregado no desmatamento possua estruturas metálicas de proteção à cabina do operador e da própria máquina, para protegê-los da queda de galhos e ramos secos ou mesmo da árvore a ser derrubada. Bom, aqui chegamos nos dois tipos de corte. Temos o que? O corte em paralelo e o corte em retângulo, tá? Nos cortes em paralelo, o trator percorre trajetos paralelos, mas com sentidos contrários, empilhando o entulho nos dois lados. Tudo bem? Então, veja aí, percorre o que? Trechos paralelos, mas em sentidos contrários. A distância percorrida de cada lance deve variar entre 30 e 60 metros, ficando nos limites econômicos do equipamento. A lâmina permanece na posição normal, sem angulagem, devendo cada passada corresponder à sua largura. Ou seja, pessoal, a nossa lâmina ela não fica angulada, tudo bem? Ou seja, ela não começa a girar com a lâmina angulada, ela fica sempre retinha, beleza? Continuando aqui, o corte em retângulo pode ser feito em perímetros crescentes ou decrescentes, com a lâmina em posição angulada, inclinada, deixando os entulhos leirados. A seguir deve ser empurrado para os dois lados, formando pilhas, que é a segunda etapa. Olha só, pessoal, então temos aqui desmatamento com corte em retângulo e aqui temos desmatamento com corte em paralelo. Veja aqui, pessoal, que isso pode virar uma questão, porque a FGV, o Sebrasp podem simplesmente copiar isso, colocar e falar assim: assinale qual é o desmatamento de corte em paralelo, assinale se esse é um desmatamento do corte em retângulo. Se você não tivesse lido, ficaria um pouco difícil, né? Poderia ter o que? Esse corte em retângulo ou é em espiral, né? Veja aí que você sempre tem que estudar essas questões com olhos de examinador. Como é que o cara pode me derrubar com um assunto tão simples? Então é assim, ele pode falar assim, que isso é um desmatamento em espiral e tá errado, mas parece que tá certo. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui.
Falando aqui do nosso destocador, né, que é nosso stamper. O destocador é um implemento destinado à remoção dos tocos deixados após o corte da árvore com lâmina desmatadora. O princípio de sua aplicação é o uso da força concentrada do empuxo do trator numa área reduzida e ao mesmo tempo da força de levantamento da lâmina. Continuando, a curvatura do estocador e sua pequena largura permitem a entrada no solo e a aplicação da força por baixo do toco, removendo todas as ramificações. Quando o sistema de raízes é muito desenvolvido, é necessário o corte das raízes secundárias com lâmina do trator. Beleza, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho do ancinho, né? A gente já utiliza o quê? Um ancinho no jardim, temos também um trator com ancinho, né? Esse implemento é frequentemente usado nas derrubadas de capoeiras e cerrados que apresentam vegetação de pequeno porte e diâmetro de troncos menores do que 20 centímetros. Continuando aqui, é utilizado também no enleiramento ou formação de pilhas, leiras do material anteriormente derrubado. Possui dentes bem espaçados e a própria lâmina tem aberturas que permitem a terra escoar, separando o entulho acumulado das leiras da terra vegetal. Continuando, pessoal, vamos agora falar do nosso Angle Dozer. Olha só que legal, né? Para as tarefas de implantação nos caminhos de serviço, é mais indicada a utilização de tratores de esteira com lâminas anguláveis. Angle Dozer, tudo bem? Ou seja, a lâmina tem um ângulo, fica mais fácil você manobrar e não precisa o que ficar dando ré, né? Voltando, indo e voltando, né? Isso aí é o que utilizado com o bulldozer, tá, pessoal? O bulldozer sempre vai reto, tá? O Angle Dozer permite o que você trabalhe com uma curvatura, tá? Então fica um pouco mais eficiente o serviço. Então, Angle Dozer, o nosso lâmina angulável. Legal? Isso já foi questão de concurso, para falar a verdade. Letra B, para efeito de manutenção dos caminhos de serviço, é ordinariamente utilizado o que? A nossa moto niveladora. No caso de incorporação de materiais outros, devem ser utilizados, conforme o caso, trator de esteira, carregadeiras, sontrais ou escavadeiras, caminhões basculantes, motoniveladoras, caminhão-pipa e rolos compactadores. Bacana, pessoal. Veja aí que a nossa aula está muito tranquila, né? Só estamos aí revendo os principais equipamentos utilizados na nossa serviço de terraplenagem. Agora a gente vai falar sobre a execução dos aterros e os tipos de compactação que podemos usar. A meta almejada para os aterros é sempre a obtenção das massas específicas indicadas no projeto de engenharia e pelas especificações das obras. Continuando aqui, há 3 etapas distintas na execução propriamente dita dos aterros: o lançamento do material pelo equipamento de transporte, o espalhamento em camada e a sua compactação de camada a camada. A gente já falou tudo sobre as camadas dos aterros aí nas aulas passadas. Esse é um assunto extremamente importante. Eu sugiro sempre que você reveja e confira no seu resumo, tá? Sempre que as condições locais permitirem, os serviços devem ser organizados para que você tenha uma ou mais frentes de trabalho em que as citadas etapas sejam devidamente escalonadas. Obtém-se assim mais flexibilidade e maior rendimento na operação, minimizando-se as interferências do tempo meteorológico, das falhas mecânicas dos equipamentos. Continuando, entretanto, algumas regras básicas devem ser obedecidas visando um bom desenvolvimento e a qualidade do serviço. Uma vez processada a limpeza do terreno, os buracos ou depressões ocasionados por desmatamento e destocamento devem ser preenchidos com material dos cortes ou empréstimos devidamente compactados. Iniciar o aterro sempre do ponto mais baixo, em camadas horizontais. Prever o caimento lateral ou longitudinal para o rápido escoamento de águas pluviais, evitando seu acúmulo em qualquer ponto. Continuando, vamos falar agora dos tipos de compactação. São 4, tá, pessoal? Olha só, são conhecidos 4 processos fundamentais de compactação. Por compressão, o esforço proveniente é a aplicação de uma força vertical de maneira constante, o que provoca o deslocamento vertical do solo. Esse deslocamento permite uma melhor arrumação das partículas, objetivando sempre a diminuição do volume de vazios. Próximo trecho aqui, ó, por amassamento, temos aqui o nosso famoso rolo pé de carneiro. Olha que legal. Consiste na aplicação simultânea de forças verticais e horizontais provenientes do equipamento utilizado. Essa ação simultânea de forças é conseguida pelos rolos compactadores rebocados ou autopropulsores, onde os esforços horizontais de tração são somados aos verticais do peso do rolo. Esse amassamento permite uma acomodação mais rápida de partículas com o menor número de passadas. Exemplo aqui, o nosso rolo de pé de carneiro. Continuando,
por impacto, né? Temos o que? O nosso sapo mecânico aqui, que vocês conseguem imaginar aí que é utilizado para serviços pequenos, tá bom, pessoal? Consiste na aplicação de forças verticais, provocando impacto sobre a superfície em que é aplicada, com repetição de até 500 vezes por minuto. Então, por exemplo, isso aqui é utilizado o quê? Em encontro de pontes, para compactar ao lado de elementos de drenagem, né? Ou seja, nem sempre você consegue chegar com um rolo pé de carneiro, um rolo liso, né? Mesmo que ele seja bem pequeno, num trecho de declive, né? Que está o que? Algum elemento da nossa rodovia. Então a gente às vezes precisa o que? Descer com um sapo mecânico para fazer a correta compactação. Beleza, pessoal? Continuando aqui, rolo por vibração. Olha que interessante. Quando a aplicação das forças verticais se dá com uma frequência de repetição acima de 500 golpes por minuto, a faixa de aplicação é de 900 a 2.000 golpes, dependendo do tipo de solo. No equipamento vibratório, deve-se considerar, além da frequência, a amplitude da vibração, que é a altura de queda da massa. Os impactos do equipamento de uma compactação provocam no solo uma vibração que possibilita o deslizamento de uma partícula sobre as outras. O rendimento máximo é obtido quando o solo está vibrando na mesma frequência do equipamento. A esse estado se chama ressonância. Muito legal, né, pessoal? Ou seja, o rendimento máximo no nosso equipamento é o que? Como ocorre a ressonância. Isso também pode virar uma questão aí de concurso para você. Para fechar nossa aula que está super curta, vamos fazer duas questões. Sebrasp 2008. O trator de lâmina não pode ser empregado em serviço de desmatamento e destocamento. E aí, pessoal, o trator de lâmina pode sim ser empregado para o serviço de desmatamento e destocamento, beleza? Tá errada a questão. Mais uma aqui, Direns 2008. Marque a alternativa que completa corretamente a lacuna da afirmativa a seguir. Na execução de um aterro, a compactação do solo, desde que atinja o grau de compactação necessário, será tanto quanto mais econômica, quanto maior ou menor for a espessura da camada e o maior ou menor número de passadas do rolo compactador. Ora, pessoal, veja aí que é praticamente uma questão de raciocínio lógico, né? Olha só, na execução do aterro, a compactação do solo, desde que atinja o grau de compactação necessário, será tanto mais econômica quanto maior for a espessura das camadas e o menor for o número de passadas do rolo compactador, ou seja, você vai gastar menos dinheiro, né? Não é mesmo, pessoal? Então, o gabarito é a letra B. Ah, Pedro, mas você sabe muito bem que nossa camada final, né, do nosso aterro de 60 centímetros, você tem que compactar de 20 centímetros. O nosso corpo do aterro, né, abaixo de 60, você pode compactar de 30 em 30 centímetros, não é verdade? Bom, mas isso aí é especificação técnica, não é o que a questão está perguntando. Ela só está perguntando aqui relacionado ao custo e o número de passadas. Por isso, nosso gabarito aí é letra B, maior e menor. Beleza? Esse aí foi o final da nossa aula. Se eu não estou enganado, sim, foi o final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, se inscreve no curso e deixa aquele joinha para mim, que vai me ajudar bastante. E até a próxima.